Glória a Deus. E o irmão Douglas, que é o agenciador. Eu quero te apresentar para a igreja, apesar que a igreja aqui já te conhece. Apesar também que... Mas tem muita gente aqui que não é da nossa igreja, né? Que está nos visitando aí. Tá bom. Pastor Gilberto, faz essa oração para o pastor Youssef, estará trazendo a palavra. E logo após nós faremos aqui então aquela reunião. Os irmãos passarão por dentro, intercessão de oração, e lá atrás está tudo pronto para uma linda mesa de comes e bebes aqui. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, uma bênção poder receber o pastor Youssef. Nós estávamos na expectativa de ter essa alegria de recebê-lo no altar da igreja e esperamos que, como sempre, Deus lhe use como um canal de revelação e da palavra ao nosso coração. Nosso Deus, mais uma vez apresentamos o nosso coração e a nossa vida. Aqui está teu servo, profeta da tua palavra. Que tudo quanto, Senhor, estiver em seu coração, venha com a força da tua unção, com o poder da sua graça, meu Deus, penetrar até a divisão da alma do espírito. E que, como disse, que um verdadeiro avivamento irradie cura e transformação por onde esse povo passar. Te agradecemos por isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Boa noite, queridos irmãos. Eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém. Os irmãos, por gentileza, pode esperar mais um pouquinho de pé. Tô brincando, é claro. Pode sentar. Fazer uma ginástica um pouco, né, irmãos? Queridos irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, em partes, né? Feliz pela oportunidade que Deus nos dá, pela manutenção da nossa vida. Pregar para mim é uma questão de existência. Então a manutenção da minha vida depende do altar. Para mim é um fôlego, o fôlego do dia de hoje. Também ando um pouco sentido porque quando eu estava saindo de casa em direção a este lugar, ao aeroporto, onde eu poderia vir para cá, é triste de um grande amigo, bispo Tude, lá de São Paulo, que fez uma operação. A operação não foi bem sucedida e acabou falecendo hoje. Eu cheguei muito sentido. Toda vez que eu me deparo com a morte, eu fico realmente perplexo. Eu fico realmente pensativo sobre o propósito de Deus de permitir estarmos aqui nesse mundo. E cada vez que eu me deparo com a morte também, eu consigo me libertar. A morte também nos serve para nos libertar de coisas que nos atrapalham. Eu estava nessa madrugada vendo um documentário de um presidente dos Estados Unidos. E ele ficou no mandato por 8 anos. E naquela entrevista, o presidente dos Estados Unidos estava narrando sobre as suas experiências e quantas pessoas conheceu durante o exercício da presidência.
quando ele disse assim, quando o entrevistador perguntou para ele assim: qual foi a pessoa ilustre que você conheceu, que mais mexeu com você? Aí o presidente dos Estados Unidos disse: a pessoa que mais mexeu comigo quando eu conheci foi a Madre Teresa de Calcutá. Perguntou para ele: o que você sentiu quando você viu a Madre Teresa de Calcutá? Os Estados Unidos disse: eu senti vergonha. Vergonha. E tem muita coisa na vida que a gente precisa sentir vergonha, ao invés de sentir orgulho. Teve um tempo na minha vida que eu era muito religioso. E essa religiosidade que eu tinha me fazia achar santo demais. E essa santidade que eu sentia em mim gerou em mim arrogância. Porque eu me achava tão santo que era inadmissível eu pregar para uma prostituta, aceitar alguém bêbado. Eu me sentia tão santo, tão bom, Douglas, que era inadmissível eu dar a mão para visitar um drogado, visitar os perdidos. Olhe para mim. A minha santidade não me permitia aceitar as pessoas que Jesus aceitou. Eu tenho 13 anos que eu prego todo dia. Sabe o que eu tenho visto onde eu passo, na maioria das vezes? Gente arrogante, que não tem educação, que desrespeita os outros, que fala coisa que não sabe, porque se acha santo demais. Essa nossa santidade não serve para nada se ela se transformar em uma arrogância. Jesus rejeita isso. Eu quero dizer a vocês que a gente precisa melhorar bastante. Muito. Vamos ler Mateus, capítulo 14, versículo de número 14:30. Vou só pedir para os obreiros, por gentileza, para os irmãos evitar andar na hora da mensagem. Por favor. Mateus 14:30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Fecha a Bíblia. Senhor, humildemente te pedimos, fala conosco. Eu sei que o Senhor não depende de nada que possamos fazer para te agradar, para falar conosco. E tudo que o Senhor faz é pela tua misericórdia. Então, Deus, nos dê a humildade de Jesus, que é o que nós precisamos.
nós abrimos o nosso coração para ouvir o que tu tens a nos dizer. Eu sei que o Senhor fala conosco de várias formas. O Senhor não pode depender de uma tribuna, de um microfone para falar conosco. O defeito é todo nosso, que estamos viciados em achar que o Senhor só fala na tribuna. Então nos ensina a ouvir a tua voz no dia a dia. Para tudo que nos cerca, ensina-nos a aprender a identificar a sua voz. Assim nós oramos e te agradecemos para a glória do seu nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus, senhoras e senhores, se detém em narrar 2 milagres que estão dentre os mais famosos e cogitados milagres que Jesus já fez. Com certeza, por mais novo na fé que você seja, talvez até mesmo indouto espiritualmente, de alguma forma, de alguma maneira, você já deve ter tomado conhecimento desses 2 milagres narrados no capítulo 14. Eles estão em sequência, aconteceram um após o outro. O primeiro milagre narrado no capítulo 14 do Evangelho de Mateus é o milagre da multiplicação de pães e peixes. Ele aconteceu em uma praia em Israel, na Palestina, depois de um culto abençoadíssimo, onde a Bíblia narra que haviam ali aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000, sem contar mulheres e crianças, se detiveram a estar sendo alimentados pelas palavras de Jesus, pelas palavras de vida eterna. É interessante que de todos os seres que Deus criou, somos os únicos capazes de ter uma necessidade em duas esferas. Os animais possuem necessidades apenas físicas, assim como os vegetais também, mas os humanos não. Todo ser humano possui necessidades espirituais e necessidades físicas. A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem. E que o homem também possui necessidades espirituais. E essas necessidades espirituais serão supridas. As palavras de Jesus. Tínhamos então milhares de pessoas com fome e sede do espiritual. Passaram dias ouvindo Jesus pregar, até que, olhe para frente, por favor, até que aquelas pessoas manifestaram uma necessidade humana. Então a Bíblia diz que eles tiveram fome. Muitos talvez nem acreditaram que aquele pregador tinha condição de suprir não apenas a necessidade espiritual, mas também a necessidade física. Então, depois de dias ali, tiveram fome,
Pastor, quer pôr o povo para sentar? Vem, irmãs, senta aqui. Pode vir, vem o pessoal que chegou. Senta aqui. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Tem mais alguém? Pode vir, que tem lugar aqui na frente. Só vou pedir para os irmãos virem logo, porque nós estamos diante da palavra de Deus. Pronto, já deu? Posso continuar? Amém. Os discípulos de Jesus se aproximaram dele, preste atenção, por favor, eu preciso de um tempo para construir a mensagem. Os discípulos de Jesus se aproximaram dele e disseram: o povo tem fome. Jesus responde: pergunta entre eles se tem alguém que tem alguma coisa que comer, nem que seja pouco. Não importa a quantidade, basta ter. Saíram perguntando, chegaram no menino. Eu disse para você no começo que a contagem é só de homens. E que o menino não fazia parte da contagem oficial. E aquele que não era contado, foi dele que veio a providência. Às vezes, não existe vantagem em ser contado. Todo mundo quer ser contado, apontado, destacado. Mas você vê que tinha 5.000 homens de mão vazia. E a providência veio daquele que ninguém esperava. Eu admiro a fé do menino. Porque o que o menino tinha era algo que resolvia o problema dele. E se ele fosse como a maioria de nós, egoísta, ele iria dizer para os discípulos o seguinte: eu vou esconder aqui meus 5 pães e 2 peixes, e isso daí é problema de vocês. Eu acho que a gente já fez isso, pelo menos uma vez na vida. Aliás, tem gente me ouvindo aqui, que se acostumou em esconder o pouco que tem, porque não tem a capacidade de confiar nas mãos de Jesus. O menino olha para os discípulos e diz: tem aqui 5 pães e 2 peixes. Então, olhe para mim, sem movimento. Pegaram os 5 pães e 2 peixes e deram nas mãos de Jesus. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus levanta o pão e dá graças. Eu sei até a oração que Jesus fez, que é uma oração da religião judaica, quando se come pão. É a mesma bênção que ele dá na Santa Ceia. Quando ele parte o pão, ele diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amotz lechemin haaretz baruch shen kavod malchuto leolam vayed. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei de todo o universo, que fazes brotar da terra o pão. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Quando Jesus dá graças, o milagre acontece. Vou dizer de novo: a gente precisa aprender a agradecer o pouco que está nas nossas mãos. Porque se a gente agradecer o pouco, sem murmurar, ele vai se multiplicar e vai suprir a nossa necessidade. Mas tem gente que Jesus prova ele com pouco, ele fica reclamando. E aí, o milagre não se manifesta. Jesus parte o pão e miraculosamente das mãos dele se multiplica. Alguém está me ouvindo?
supre a necessidade daquela multidão, e no final ainda sobram 12 cestos. Aí eu ouvi alguém dizer que os 12 cestos são para os 12 discípulos. E eu não concordo com isso. Por quê? Porque ninguém pode colher o que não planta. Por que Jesus vai dar um cesto para o discípulo? Os discípulos não deu nem uma migalha de pão. Os 12 cestos, certamente Jesus mandou entregar para o menino. Porque a gente só pode receber de Jesus aquilo que a gente dá. Terminou de realizar esse milagre, que não é sobre isso que eu quero pregar. Quando Jesus termina de realizar esse milagre, ele vai me fazer enxergar 2 tipos de pessoas que estão no culto. A maior parte das pessoas que estavam ali eram seguidores de Jesus. Mas no meio dos seguidores tinha um grupo selecionado, que a Bíblia não diz que eles eram seguidores, eles eram discípulos de Jesus. Qual a diferença entre um seguidor de Jesus e um discípulo de Jesus? A diferença está no propósito. O seguidor de Jesus segue Jesus por aquilo que Jesus pode fazer. O discípulo segue Jesus por aquilo que ele é. Eu estava pregando em março deste ano em Amsterdã, capital da Holanda. Um brasileiro se aproximou de mim e disse: nossa, pastor, aqui é tão difícil, não quero o evangelho, eu vou pregar para os holandeses, eles não aceitam o evangelho. Eu disse: então tem alguma coisa errada. Ele disse: pois é, com os holandeses. Eu disse: não, com a sua mensagem. Se você chega para um holandês e diz assim: ô irmão, eu estou vendo uma casa, o holandês vai dizer: pois é, eu não preciso de casa, já tenho 3. Ô amado, eu estou vendo a chave de um carro, ele vai dizer: não, esse evangelho eu não quero, porque carro eu já tenho 4. Esse tipo de mensagem só funciona num país de terceiro mundo como o nosso, que as pessoas não têm casa e não têm carro. Para esse tipo de gente, não é pão que eles querem ter uma experiência com Deus. Ele disse: eu admiro as igrejas no Brasil, olha aqui na televisão, tudo lotada. Eu falei: não, as igrejas no Brasil não estão crescendo, elas estão inchadas. Isso é sintoma de doença. Dentro da igreja está cheio de gente doente, que está aqui por aquilo que Jesus pode fazer, não por aquilo que Ele é. Então, aqueles que são selecionados, Jesus trata diferente. Sabe como é que Jesus trata a gente escolhida, selecionada? Provando a fé delas. Jesus só prova a fé de gente selecionada. Quem não é selecionado não é provado. Quem não é selecionado só vai receber multiplicação e milagre. Mas quem é selecionado precisa ser provado. Jesus pega os 12 selecionados e diz: ó, o tratamento com vocês é diferente. Vem cá. Jesus pega eles, Douglas, e coloca os 12 num barco. A mensagem vai começar daqui a pouco. Preste atenção. Os 5.000 seguidores ficam lá, comendo pão até empanzinar. Mas os selecionados vão ser provados. Jesus pega eles, querida irmã, e coloca eles num barco. E dá a seguinte instrução. Do outro lado, o mar, que a Bíblia chama de Tiberíades, é uma lagoa de água salgada. E de uma extremidade onde eles estão até a outra, 14 quilômetros, não é grande. Jesus pega os selecionados e diz, coloca eles no barco e diz: está vendo outra margem? Então, vai remando até lá, que a gente vai se encontrar do outro lado.
Então os selecionados que ele escolheu, não foram chamados, foram os escolhidos, entram no barco, aproximadamente às 18 horas. Para quem não sabe, na Terra Santa, 9 da noite, ainda é claro. 18 horas, os 12 entraram num barco. Não dá medo? Afinal de contas, a maioria deles foram criados naquele litoral. Os seus pais eram pescadores, os seus descendentes tinham intimidade com o barco. Então os 12 selecionados entram no barco que Jesus colocou. Vou dizer de novo, porque não são todos que entendem a minha fala. Não, quem anda desligado não vai entender. Mas eu vou dizer de novo para ver se você capta o que eu estou dizendo. Então Jesus pega os escolhidos, os selecionados e coloca no barco. Coloca eles no barco e diz para eles, vão até o outro lado. E eles entram num barco que Jesus colocou. Não foi o barco que eles quiseram entrar. Não foi o barco que o patrão colocou, que o amigo colocou, que o pastor colocou. Não, não, não. Foi o barco que Jesus colocou. Não é qualquer um que Jesus põe no barco. Ele só põe no barco quem ele sabe que vai aguentar. Coloca os 12 no barco e diz, podem ir, que a gente se encontra do outro lado. E eles naturalmente, querido irmão, começam a remar. O vento da vela vai ajudando. E eles vão indo tão bem. Eles chegam exatamente no meio. Quando a noite chega. A gente tem que aprender que a vida não é feita só de claridade. A vida também é feita de escuro. Nem sempre vai ser clara as coisas da nossa vida. Existem coisas que tem que ficar no escuro. E quando chegou a escuridão, eles estão no meio do mar da Galileia, do Tiberíades. E quando fica escuro, eles não conseguem mais enxergar a outra margem. Aí então, Jesus começa a permitir que eles sejam provados. Tem gente que começou bem, mas se perdeu na escuridão. Não soube lidar com a escuridão. Tem gente que tem medo da escuridão. Quando a escuridão chega, a Bíblia diz que no meio do mar, não é uma tempestade não, pastor. A Bíblia diz que um vento soprou. Ninguém sabe explicar de onde o vento veio. Aliás, ninguém sabe explicar. Veja, diante de Nicodemos, Jesus diz, nascer de novo é necessário. Nicodemos não entende, ele explica, quem é nascido do Espírito é semelhante ao vento. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que vento ninguém consegue prender. Ninguém consegue segurar o vento. Então quem é nascido do Espírito é livre. A gente pode ser crente há 80 anos. A gente tem essa mania boba de se gloriar com o tempo. Ah, eu tenho 80 anos que eu estou na igreja. Isso não quer dizer nada. Porque para Deus o que vale não é tempo. Para Deus o que vale é intensidade. Tem gente que está 20 anos na igreja que está morto espiritualmente. E tem gente que chegou ontem e está cheio do fogo do Espírito Santo da frente. Para Deus o que conta não é tempo. Não interessa isso. O que importa é se a chama não apaga. A chama não pode apagar. Quando o vento começa a soprar,
E quem é nascido no Espírito não pode ser preso a nada. Se existe qualquer coisa nessa vida que te prenda, você não nasceu de novo. Se uma denominação te prende, você não nasceu de novo. Nada pode te prender, nem a sua família. Deus não pode trabalhar com gente apegada. Virou para Abraão e disse: eu quero te libertar de Isaac. Porque Abraão estava apegado. Deus não pode andar com gente apegada. Deus precisava libertar Abraão, como precisa libertar muitos de nós aqui. Chegou no meio do mar, um vento do nada aparece. Olha a história da sua vida. Ninguém explica como aquele vento apareceu. E a Bíblia diz que esse vento tinha características. Primeira, o vento era contrário. Eu vou dizer de novo, tem pessoas aqui me ouvindo, que as coisas na sua vida estavam caminhando bem, mas agora sem explicar, porque você não sabe dizer como, algumas coisas começaram a dar errado. Tudo que estava indo bem, agora está ao contrário. O vento contrário está soprando na sua vida. O vento sopra o contrário para fazer você voltar atrás. E o meu Senhor fala em parábola para quem quer ouvir. Ele não admite que você volte. Ele não admite que você volte para o lugar de onde Ele te tirou. O vento que está soprando na sua vida, senhoras e senhores, é para você voltar. Segundo, esse vento está oferecendo resistência. Sabe por quê? E se fosse só o vento para fazer as coisas pararem, estava bom, esperava o vento passar. Mas não, o vento está exigindo de você esforço para não voltar para trás. Vou dizer de novo, tem gente aqui sendo assediado por esse vento. Tem gente me ouvindo aqui que às vezes, de vez em quando, dá uma enfraquecida para voltar de novo. E você sabe do que Deus está falando. E você tem que fazer muito esforço, aleluia, para não voltar ao vômito, para não voltar de onde Ele te tirou. E o meu Senhor está lhe dizendo: eu sei que você tem se esforçado e não tem visto o resultado, todavia, com a sua pouca força, eu vou te honrar. Não é para ceder, não é para voltar atrás. O vento começa a soprar e a luta aumenta. O esforço é maior. Vamos baixar a vela. E vai entender quem está ligado. Porque aquilo que nos ajudava para avançar se virou contra nós e agora quer nos levar para trás. Então alguém diz: abaixa a vela. E vamos tentar vencer esse vento no remo. Vou dizer de novo. Não fique esperando os outros remar para você. Você tem que fazer a sua parte. Não passa a sua responsabilidade para os outros. Segura esse remo que está na sua mão e luta. É para lutar, diz o Senhor dos Exércitos. Eles começam a lutar, mas o vento mostra para que veio. Não obstante a ser um vento contrário, pastor Gilberto, a Bíblia diz que o vento começou a açoitar o barco. Aí complica, sabe por quê? Porque açoite é surra.
Sabe o que é açoite? Chicote. Sabe para que serve o chicote? Para machucar, para abrir ferida, para ferir profundamente. E eu sei muito bem, porque quem me enviou aqui é muito maior do que eu. Se fosse minha vontade, eu estava em casa dormindo, sentado. Não tem opção, tem que seguir a minha carreira. Então eu vou lhe dizer, tem gente que está me ouvindo aqui, que esse vento que apareceu na sua vida tem te machucado demais, você tem sido açoitado. E outra coisa, se açoitado onde não tem machucado é uma coisa, o pior é que esse açoite está batendo onde já tinha ferida. Eu me lembro bem quando eu era pequeno, não que eu ainda sou, quando eu era criança, que eu ralava o joelho, minha mãe botava um pano em cima do machucado, sabe, pastor? Em cima da ferida. Tinha uma ferida assim no joelho. Já aconteceu isso com vocês? Uma ferida no joelho. Ela pegava e colocava um pano em cima da ferida. Eu perguntava, mas para que isso? Ela dizia, para sarar. O problema é que a casca da ferida grudava no pano. Quando a ferida estava quase sarando, eu tinha que tirar o pano e quando eu puxava, machucava de novo. Ela me dizia que aquele pano era para sarar, mas depois eu aprendi que era para esconder. E quando a gente quer esconder a ferida, ela nunca cicatriza. Ela vai fechando, fechando, e depois, quando chega a hora de puxar o pano, rasga tudo de novo. É por isso que tem ferida aí que não está sarando. Não, quem está pregando é um flagelado. Não é o super-homem não que você tanto imagina. Quem está pregando é um homem que tem feridas, de todas as formas, espécies e tamanhos. Algumas já fechadas, outras ainda em erupção, inflamadas. As que cicatrizou, não dói mais. Mas quando eu passo a mão, eu sinto para me lembrar. Alguém está me ouvindo? Um flagelado ferido, machucado. E todas essas feridas que eu carrego, redobre sua atenção, é resultado das minhas batalhas, dos meus embates, das minhas guerras. Guerras que, por sua vez, eu entrava dizendo, não, negativo, não, eu vou para a guerra sim, eu vou para a disputa sim, porque eu estou certo, eu tenho razão. Hoje não. Hoje eu aprendi que melhor do que ter razão é ter paz. Então, melhor do que bater boca para abrir mais ferida, eu prefiro ficar quieto. Você não entendeu o que eu falei? O diabo sempre usa pessoas que a gente ama para nos ferir mais. Ele não vai usar uma pessoa que você não sabe quem é, porque não tem força para te ferir. Então ele usa quem você ama, quem você menos espera. Sabe como? Colocando confronto, discussão, bate-boca. E o meu Senhor está descendo aqui através do Espírito Santo para lhe dizer, para de discutir, para de abrir boca, para de cutucar a ferida, te cala, ainda que você esteja certa, ainda que você esteja certo, melhor do que ter razão é ter paz, paz. Esse vento que está soprando, está te machucando, está te açoitando, não está só fazendo uma barreira, não está só oferecendo a resistência, está te ferindo. E o meu Senhor está dizendo, uma hora esse vento acaba. Não tem açoite, minha irmã, que vai durar para sempre. O vento começa a açoitar aqueles 12 selecionados. E preste atenção. O vento sopra assim, ó, na beira do mar e começa a fazer marola. O barco começa a balançar.
Eu vou dizer de novo, olhe para mim. O barco começa a balançar. Eu nunca entrei em barco. Eu sei que vocês correm o risco de já ter entrado, porque vocês estão aqui no litoral. Eu não gosto de água. Lá em casa tem uma piscina, eu nunca entrei. Eu não sei nadar, eu sou capaz de me afogar no chuveiro. Morro de medo desse negócio de água, pastora. Mas um dia eu fui no Espírito Santo, e o pastor lá era pescador, ele me convenceu a ir no barco com ele. E eu fui no barco com ele. Irmão, quando eu entrei naquele negócio, que ele mal entrou no mar, que ele já começou a balangar assim para lá e para cá, eu comecei a ficar verde. Começou a dar um revertério aqui na minha barriga. Comecei a passar mal, suar frio. Eu estava suando frio, o barco estava balançando. Começou a balançar, pastor, e balançava. E quando ele começou a chacoalhar, eu comecei a querer botar para fora toda a sujeira que estava dentro de mim. Todos eles unânimes sorriram. Só tinha eu de verde. Tonto. Só tinha eu com vontade de vomitar, de botar sujeira para fora. E então eles disseram para mim, marinheiro de primeira viagem. Eu entendi a chacota. Eles estavam dizendo, frouxo. Ei, tem gente que não aguenta chacoalho. Tem gente que se Deus chacoalhar, ele vai querer colocar para fora um monte de sujeira. E o meu Senhor está mandando eu lhe dizer, eu é que estou chacoalhando. Eu estou chacoalhando, mas não é para você abrir a boca, porque eu não te escolhi para ser frouxa e nem frouxo. Quem vomita é frouxo. Quem fala muito, abre a boca e fala o que não deve é frouxo. Quem é escolhido de Deus é chacoalhado e aguenta firme de boca fechada, não abre a boca para dizer nada. Está falando demais, questionando demais, não aguenta chacoalho, não está preparado para ser selecionado. Se não aguenta chacoalho, tem que pular fora do barco e se afogar. Mas se quer ficar no barco, ainda que esteja cheio de sujeira, tem que calar a boca e se aquietar. Fica achando que você é a última Coca-Cola do deserto. Ninguém é a última Coca-Cola do deserto. Então, ó, boca fechada. E quando o barco começa a chacoalhar, quando o barco começa a chacoalhar, ele não dá só enjoo, não. Ele também, o chacoalho tira as coisas do lugar. E tudo que estava organizado, quando começa a chacoalhar, sai do lugar. Algumas peças quebram, outras se perdem. Muita coisa que se quebrou e se perdeu foi por causa do chacoalho. Mas ouça, aquelas que Deus não permite que se perca, Ele pode até permitir que ela saia do lugar, mas quando o chacoalho passar, Ele vai pegar e colocar tudo no lugar de novo. Vou dizer de novo, porque eu sei que tem gente que não está entendendo. Eu estou pregando em parábolas, mas eu vou dizer de novo. Esse chacoalho da sua vida fez muita coisa sair do lugar. E você sabe do que Deus está falando. Algumas coisas se quebraram, outras se perderam. Mas o meu Senhor está lhe dizendo, pode descansar e ficar em paz. Porque do mesmo jeito que eu permiti as coisas sair do lugar, quando você menos esperar, eu vou colocá-las no lugar de novo, para a glória do meu nome. O vento vai batendo, fazendo marola,
e vai soprando água para dentro do barco. Vai molhando a vestimenta dos escolhidos. Vai encharcando a barba dos selecionados. Jogando água para dentro. Horas remando sem sair do lugar. Horas lutando sem ter resultado. Tudo balançando e caindo e lutando sem ter resultado. E agora a água começa a invadir o barco. E alguém começa a pensar: agora o barco vai afundar. Você ouviu isso, né? Esses dias uma pessoa disse para você: eu não te disse que isso não ia dar certo? Tem gente lá fora apostando que esse barco vai afundar. Eu não te conheço, eu só aperto o gatilho. Para quem serve, é Deus que sabe. O barco pode estar cheio d'água, mas o meu Senhor está lhe dizendo: descansa. Porque ainda que o barco esteja cheio de água, eu lhe garanto que ele não vai afundar. Quem te colocou nesse barco foi Jesus. E ele está lhe garantindo que esse barco não vai afundar. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Começa a encher de água, tudo balançando. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Eles chegaram no meio do mar às 9 da noite. E Jesus chegou lá na terceira vigília, que a Bíblia nos ensina que é 6 horas da manhã. 12 horas depois. Porque colocou eles no barco às 18. E foi ao encontro deles às 6 da manhã. 12 horas depois de luta. 12 horas depois de insistência. Ainda escuro, naquela manhã, Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro, já tonto de tanto lutar, enfraquecido e cansado, igual algumas pessoas aqui, olha e nunca imagina que Jesus seria capaz de andar sobre as águas. Então, quando Pedro vê Jesus, ele está tão tonto e tão tonto que ele grita: é um fantasma! Quando a gente está tonto, a gente acaba acreditando em coisa que não existe. Vou dizer de novo. Não acredite em coisas que não existem. Se Pedro tivesse origem kardecista, se Pedro fosse ateu, se Pedro fosse de qualquer outra fé, ele poderia dizer que era um fantasma, mas na fé de Pedro, fantasmas não existem. E tem gente que gosta de acreditar em coisas que não existem, que está no barco, mas fica acreditando em coisas que não existem. Isso que falam para você, isso que você ouviu falar, isso que te disseram, é fantasma, não existe. E você está acreditando em coisas que não existem. Pedro olha e grita: é um fantasma! Claro, atordoado, tonto, atônito, enjoado, cansado de lutar. Quando a gente se cansa, quando a gente está querendo vomitar tudo, quando a gente não quer mais lutar e não aguenta e não vê saída, aí a gente acaba falando muita besteira. No meio daquele evento todo, Jesus diz 3 coisas para quem está no barco. E vai dizer 3 coisas para pessoas aqui. Primeira coisa que Jesus diz: não temais. Vou dizer de novo: não temais. Preciso dizer algo muito importante para você.
que se eu tivesse aí embaixo ouvindo o que eu vou ouvir agora, eu já tinha ganhado a noite. Jesus diz: não tenham medo. O que é o medo? Eu lhe explico. O medo é a transferência do controle. Vou lhe dar um exemplo. Você está andando na rua. Do nada aparece um cachorro. Não importa o tamanho, se é grande ou se é aqueles pequenininhos. Do nada aparece um cachorro, olha para você e faz assim, ó. Não sei se é assim que cachorro faz, né? Tá parecendo um porco, né? Tá parecendo a Peppa, né? Ah, já assistiu a Peppa, né? Eu achei que era só eu. Do nada aparece um cachorro para você, não importa o tamanho, olhe para mim. Se o cachorro rosnar para você e você demonstrar medo para o cachorro, você deu autoridade para ele, você transferiu o controle para o cachorro. Irmão, se você correr, pode preparar o mocotó, que ele vai morder. Por quê? Porque você deu autoridade através do medo. O controle você transferiu para o cachorro. Agora olhe para mim, você está na rua, aí de repente aparece um cachorro para você, você pode estar morrendo de medo. Mas se você olhar nos olhos do cachorro e não correr, ele vai continuar rosnando, mas ele não vai te morder. O que o Senhor está nos dizendo aqui, nesta madrugada, é isso. Não tenha medo. Não tenha medo do seu adversário. Porque se você tiver medo dele, ele vai avançar. Então não tenha medo de nada. Continue no controle da situação debaixo da autoridade que eu te dei. Qual era o medo dos escolhidos, dos selecionados? O medo do barco afundar. Mas Jesus apareceu e disse: não tenha medo. Segundo, tem de bom ânimo. Aleluia. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui, que entraram por essa porta, sorrindo por fora, chorando por dentro, desanimadas. Esse desânimo é resultado de complexos. Você está desanimado, sabe por quê? Porque você está remando e não está vendo resultado. Você está desanimado, sabe por quê? Porque todas as coisas que você colocou no lugar não estão mais no lugar. Então você está desanimado porque você sonha em ver as coisas dar certo e elas não estão dando. Tem gente aqui que está desanimado por causa de complexo de inferioridade, por causa de palavras que as pessoas dizem. E o meu Senhor está lhe dizendo: nesta madrugada eu te animo de novo. Você não pode continuar desanimada. Você não pode continuar desanimado, senão você não vai chegar onde você tem que chegar. Para chegar onde tem que chegar, tem que se animar. Vamos! Sacode! Levanta, sacode essa poeira. Não é para entregar os pontos, não, minha irmã. Ei, varão, homem de Deus, lembra de onde Deus te tirou? Está desanimado porque te persegue, está desanimado porque não tem oportunidade, está desanimado porque não tem trabalho, está desanimado por causa disso, daquilo outro. Foi eu que te coloquei nesse barco que você está. Foi você que entrou, não, foi eu que te coloquei. E quem te coloca é fiel para te manter seguro. Hoje estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Jesus diz:
Não temas. Tem bom ânimo. Olha para Pedro e diz: não é um fantasma, sou eu. Sou eu. Quem está vindo te socorrer não é. Socorrer não é um anjo. Quem está vindo te socorrer não é pastor. Quem está vindo te socorrer não é seu amigo. Quem está vindo te socorrer, diz o Senhor, sou eu. Eu mesmo é que estou vindo, trazendo a providência e fazendo esse vento se acalmar. Quem é que recebe o que eu estou pregando aqui nessa noite? Tem alguém que recebe o que eu prego aqui? Pedro afoito, sempre tem uns crentes afoito, né? Tem sempre uns crentes que se adianta na palavra, em falar, e acaba falando besteira, como a gente viu aqui. Porque quando a gente não tem o que falar, a melhor coisa é ficar quieto. Olha a sabedoria do irmão, olha a sabedoria do outro. Mas tem gente que não tem o que falar, quer falar, em vez de ficar quieto. Quando a espada não está molada, ao invés dela cortar, ela quebra, ela machuca. Tem que amolar a espada, não é, pastor? Quer ser pregador, tem que ler Bíblia. Não adianta berrar igual o bode, ninguém cai mais nessa. Não adianta. Ficar berrando, e aí? Se não ler Bíblia, não vai funcionar. Tem que amolar a espada. Senão a lâmina não corta. Fala o que quer, mas não quer ouvir o que precisa. Pedro olha para Jesus e diz assim: se és tu, Senhor. Aqui. Esse se não é o se condicional de Deuteronômio 28. O senhor conhece, não conhece, pastor? Conhece, não conhece? Deuteronômio 28. Diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Esse se é condicional. Se você ouvir. Mas o se de Pedro não é condicional. O se de Pedro é de dúvida. É o mesmo se de Satanás. Se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, pula daqui de cima. É o se de dúvida. Então, Pedro duvida de Jesus. E diz assim: se és tu, Senhor, permita-me que eu vá onde você está. Peraí. Jesus colocou ele no barco e não era para sair do barco. Engraçado isso. Tem gente que Jesus bota no barco e fica pelejando para sair do barco. E já vou logo lhe adiantar. Se você quiser sair do barco antes da hora, vai afundar. Não, o barco não afunda, quem vai afundar é você. Porque Pedro diz: se és tu, Senhor, por que não fica quieto? Viu, irmão? Viu, irmão? Tem que aprender a falar na hora certa. Se és tu, Senhor, permita que eu vá andar, permita que eu faça o que o Senhor está fazendo. Olha só que coisa linda. Esse Pedro é muito bonitão, dos olhos azuis. Guti. Porque tem uns que querem fazer coisa que só Jesus vai. E aí não vai conseguir fazer, aí inventa. Aí remenda. Se és tu, Senhor, deixa eu fazer o que o Senhor está fazendo, andar sobre as águas. Jesus ri com o canto da boca e diz: ah, é? Vem. Aí lá vai o Pedrão. Lá vai o Pedrão. Vem aqui, pastor, por favor. Me dê a sua mão aqui. Deus abençoe a sua vida. Fica de pé aqui. Aí, aqui é Jesus. Aqui é Pedro. Viu? Outro pregador ia dizer que aqui era Pedro e aqui é Jesus.
Né? Não, vou fazer o contrário. Eu vou ser justo. O senhor é Jesus, eu sou Pedro. E eu estou aqui no barco. Aí Jesus disse para Pedro. Pedro diz, opa, agora eu vou esfregar na cara desses 11 aí. Eu sou melhor que eles. Vou mostrar para eles que aqui nesse barco só eu prego, só eu canto, só eu oro, só eu jejuo. Vou mostrar para esses 11 murmurador, bola murcha, cansado, esses crentes cansados, que se eu não tivesse aqui nesse barco, ele tinha afundado. Aí lá vai Pedro, bonitão dos olhos azuis. E, infelizmente, a gente acha que Jesus precisa da gente para alguma coisa. Que a obra não vai andar se a gente não fizer. Ele sai do barco e vem andando. Ó, enquanto ele olha para Jesus, ele consegue. Ele está olhando e está conseguindo. Mas a Bíblia diz que de repente ele começa a olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Começa a dar ouvido para o vento. Ele tira o foco daqui de Jesus e começa a prestar atenção nas coisas que acontecem ao redor. E aí a Bíblia que diz que quando ele faz isso, ele começa a afundar. Obrigado, irmão. Muita coisa estava dando certo, e você sabe disso. Sabe por que não está dando mais? Eu vou lhe dizer. Porque tirou os olhos de Jesus. Tem muita coisa afundando, que se você não se apressar, vai afundar definitivamente. Se não baixar esse orgulho, se não ceder, vai afundar definitivamente. O Senhor está lhe dizendo, tem coisa afundando, porque você passou a dar ouvido para o que está acontecendo ao seu redor. Você está preocupado com o vento, você está olhando para o que o vento está falando, você tirou os olhos do alvo e começou a olhar para o que está acontecendo, e está olhando para essa confusão toda. O Senhor lhe diz, volta a olhar para mim de novo, antes que afunde de vez. Chegou o dia, e é hoje, de você parar de dar ouvido, parar de olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Posso usar o ditado popular da minha terra? Deixa o pau quebrar. Deixa arrebentar. Só quem entende o que eu prego é que vai receber. Se você olhar só para Jesus, vai cair 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você vai ser preservado e nada vai te atingir. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Mas isso só vai acontecer se você não tirar os olhos daquele que é o autor e o consumador da sua fé. Está olhando para quê? Tem gente que vem para a igreja só para ficar olhando para os outros, para a vida dos outros, para o cabelo dos outros, para a roupa dos outros, para o cabelo dos outros, tudo para os outros. Entra e sai vazio porque não vem olhar para Jesus. Quando ele começa a afundar, aí agora ele já não chama mais Jesus de fantasma. Agora já não é mais fantasma. Ele estende a mão e diz, me socorre, Senhor! Senhor, me ajuda! Aí Jesus vai e estende a mão. Igual está fazendo para mim hoje. Quem é que precisa que Jesus estende a sua mão? Quando Jesus estendeu a sua mão, Jesus estendeu a mão para Pedro e está estendendo a mão para nós hoje. Segurou firme na mão de Pedro e tirou ele daquela água. Colocou ele de novo no lugar que ele nunca deveria ter saído. E o vento chacoalhando, e o vento açoitando, e o vento enchendo o barco. Jesus vai e entra no barco. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Olha para os discípulos e diz, homens de pouca fé. Para que Jesus diz isso?
para mostrar para eles que eles não eram o que eles pensavam que eram. É muito forte. Quando Jesus entra no barco, Jesus diz para os 12, vocês não são o que vocês acham que são. Vocês não conseguem o que vocês acham que vocês conseguem. Se eu não estiver no barco aqui com vocês, vocês não vão chegar em lugar nenhum. E vocês pensam que são alguma coisa, mas esse vento apareceu para mostrar para vocês e provar que vocês não são nada. Ei, irmão, melhor para aprender do que o vento. Ah, como eu aprendi com o vento. Quando o vento vinha, que eu olhava, eu dizia, a melhor coisa é se segurar. Porque do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Eu vou dizer para quem quer receber e termino a minha fala. Esse vento que você está não dura mais do que 7 dias. Jesus já está vindo em sua direção. E ele manda eu lhe dizer que do mesmo jeito que esse vento veio, esse vento vai desaparecer. Ele está dando ordem para esse vento se aquietar. Aleluia. E é para provar que a gente não está preparado ainda. Fique de pé. Os discípulos disseram, quem é esse aí? O vento obedece ele. Aqui, engraçado. É engraçado que o vento obedece Jesus. A gente não. O vento obedece Jesus. A gente não. Eu encerro com a fala do começo. Olhe para cá. Às vezes a gente acha que é alguma coisa e não é nada, né, irmãos? E às vezes a gente acha que não é nada e é alguma coisa. Peraí, só um minuto. Só um minuto, senão vai me atrapalhar. Fica só o piano baixinho. Olha para mim. Minha fala do começo era o quê? Eu tinha uma santidade religiosa que não me permitia ter nenhum tipo de contato. Dizer para você que eu já recebi um ladrão na minha casa? Mentira, nunca recebi. Eu nunca me permiti durante toda a minha vida abraçar uma prostituta, por exemplo. Eu nunca me permiti me relacionar com pessoas que é a escória da sociedade. Por quê? Porque eu me achava santo demais. Eu não me permitia aquelas pessoas que Jesus se permitiu. Você entendeu? Nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer que esse vento que nós estamos passando é uma lição que Ele quer nos dar. Uma lição. Uma lição que nós precisamos aprender. E que se a gente não aprender essa lição, vamos ter que repetir de ano. E fazer de novo. Eu vou dizer, o vento só não vai voltar mais se a gente aprender a lição. Porque se a gente não aprender a lição, amanhã o vento volta. E o vento vai voltar até a gente aprender. Feche os seus olhos aí. Põe a mão no seu coração. Eu estou lhe garantindo. A partir de hoje, conte 7 dias. E esse vento vai desaparecer. Não são todos que são provados como você é. Sabe por quê? Porque você foi selecionada. As coisas para você são mais
que não é para qualquer um. Tudo isso porque você não é seguidor. Você é uma pessoa selecionada por Deus. Ele escolheu você. Continue remando. Ainda que você não esteja vendo o resultado, continue lutando. Uma obra esse vento vai fazer na nossa vida. Ele vai nos dar resistência. Os vencedores têm que ser provados. Eles têm que aprender a resistir. Foi Deus que colocou você nesse barco que você está. Feche os seus olhos. Vou lhe dar um minuto para você falar com Deus. Você vai chegar do outro lado, sim. Aos trancos e barrancos. Você vai chegar toda ensopada e com tudo espalhado. Algumas peças quebradas. Algumas coisas fora do lugar. Vai chegar cansado, mas vai chegar. Vai chegar sim. O que importa é que você vai chegar do outro lado. Na outra margem. A travessia é longa e não é para fracos. Por isso que você não pode vomitar e falar o que você quer e botar para fora o que você acha. Não pode, não pode. Tem que resistir o chacoalho. É o Senhor que está permitindo esse chacoalho. Não vai afundar não. Eu sei que está cheio de água. Mas não vai afundar. É o que importa. O que importa é que vão-se os anéis, mas permanecem os dedos. Tem coisa na vida que foi Deus que tirou com esse vento. Deixa. O que o vento levou, deixa ser levado. Aleluia. O vento levou muita coisa. Foi Ele que permitiu levar. Porque não era para ser. Foi o vento que trouxe aquela pessoa que te atrapalhou. E também foi o mesmo vento que levou ele embora. Se você não aprender a lição, outros ventos virão. Outros problemas aparecerão. Até o dia em que nós vamos aprender a lição. 7 dias, senhora. 7 dias, amigo. Hoje o Senhor te diz, não tenha medo. As coisas vão até apertar, mas não é para ter medo. E outra coisa, também não é para desanimar. Hoje eu te dou uma injeção de ânimo e te animo novamente. Eu vou lhe dar um minuto para você falar com Deus do jeito que você quer falar. Do jeito que você quer falar. Vai, pode abrir a sua boca para